Na semana passada nós começamos a estudar a carta de Efésios. A gente está usando uma revista da nossa denominação e na semana passada a gente tratou dos 3 primeiros versículos de Efésios, a introdução. E agora a gente vai tratar do 3 ao 14, é o próximo trecho. Se você olhar na sua Bíblia aí, é o próximo trecho. Depois de se apresentar, depois de fazer uma saudação aos destinatários da carta, Paulo agora vai trazer um parágrafo extremamente teológico, extremamente bíblico, extremamente profundo, mas também extremamente difícil nos dias de hoje, porque traz algumas doutrinas que a igreja, com o passar dos anos, tem encontrado dificuldade, mas que na verdade, desde Paulo e desde a igreja primitiva, não há dificuldade nessa doutrina que Paulo vai apresentar para a gente. Então eu vou ler ali, lê comigo o que eu coloquei ali. Diz assim: é um texto, esse trecho do 3 ao 14, que contém grande fundamento doutrinário. Então há uma grande doutrina, grandes informações valiosíssimas de caráter doutrinário para a igreja. Aí eu disse assim: Paulo traça aqui a atividade de Deus. Então Paulo vai falar para a gente da atividade, do mover, do agir de Deus, com vistas à salvação do homem. Então Paulo vai dizer que desde a eternidade, Deus está trabalhando para a salvação do homem. Passa através do presente, por meio de Jesus, da pregação, do evangelismo, e vai alcançar o futuro, a nossa glorificação, a nossa salvação eterna. Então Paulo vai resumir do 3 ao 14. Aí eu botei ali embaixo um resuminho assim: do 3 ao 6, Paulo vai fazer um louvor ao Pai que nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos seus filhos, para que fôssemos seus eleitos, sua igreja, para que fôssemos seus herdeiros. Aí do 7 ao 12, Paulo vai fazer um louvor ao Filho que nos redimiu, veio até nós, morreu na cruz para nos dar salvação. E do 13 ao 14, o finalzinho, Paulo faz louvor, exalta, engrandece o Espírito Santo, que nos selou com a presença dele no nosso coração e nos guardou até que Jesus volte. Então esse é o resumo de tudo que a gente vai estudar agora. Coloca para mim, Guilherme, próximo. Primeiro ponto aí, que a revista traz para a gente, é: o Pai nos abençoa. E isso aí está no versículo 3. Eu coloquei ali o versículo 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o primeiro versículo desse trecho, Paulo nos diz que o Pai celestial, todo-poderoso, o Deus bendito, o Deus adorado, o Deus criador, o Deus soberano, Ele é um Deus que nos abençoa grandemente. E algumas coisas nos chamam a atenção nesse versículo 3, que é: o Pai é nosso, mas Ele também é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que faz dele Deus nosso, Pai nosso, é a nossa relação de crença, de fé, de confiança em Jesus. Então, antes de ser o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é o Pai e o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que Paulo diz que Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. E aí Paulo faz questão de frisar que essas bênçãos são espirituais. Não que Deus não possa e não nos dê bênçãos materiais, mas Paulo faz questão de exaltar a maior de todas as bênçãos, que são as bênçãos espirituais. E aí Paulo diz: olha, e elas não são apenas espirituais, elas estão nas regiões espirituais, e elas estão em Cristo. Ou seja, se não fosse de novo a presença de Jesus, se não fosse de novo a pessoa de Jesus, nós não teríamos nenhum direito de receber, alcançar ou atingir qualquer uma dessas bênçãos.
talvez um ímpio até possa se beneficiar momentaneamente de uma bênção material, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol para justos e injustos. Então pode até ser que um ímpio tenha uma boa colheita, pode até ser que um ímpio momentaneamente tenha um bom emprego, seja rico, próspero, mas um ímpio jamais conseguirá ter toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, porque elas são em Cristo, e só aqueles que estão em Cristo podem recebê-la. Então o primeiro destaque aí é com relação ao Pai. O Pai nos abençoa, e o mais importante é a bênção espiritual. Nós hoje, porque cremos em Jesus, somos possuidores dessa bênção espiritual, que ninguém mais pode dar, ninguém pode comprar e ninguém pode obter, a não ser por meio de Jesus. Próximo aí, Guilherme. Então o Pai que nos abençoa, seguindo nesse tema, o Pai que nos abençoa, o próximo ponto é: Ele nos escolheu-nos nele para sermos santos e irrepreensíveis. Isso está no versículo 4, que eu também coloquei ali, e diz assim o versículo 4: assim como nos escolheu nele, e aí nele, a maioria dos teólogos entendem que está falando de Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. De novo, alguns teólogos acham que ele está fazendo menção a Jesus, e em amor. Então, primeiro ponto aí, depois do Deus que nos abençoa, tem uma bênção também especial, e essa bênção, ela parte da iniciativa de um Deus que nos amou. Ele nos amou de tal maneira que o texto diz que ele nos escolheu. Ele olhou para uma raça humana caída, ele olhou para a humanidade depravada, ele olhou para a humanidade desobediente, ele olhou para uma humanidade condenada por causa do pecado de Adão e resolveu fazer algo. Porque se Deus tivesse permanecido sentado no seu trono, simplesmente contemplando a nossa rebeldia e as nossas escolhas, todos nós iríamos para o inferno, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há quem agrade a Deus, não há quem faça o bem, não há um santo, um justo sequer. Então Deus olha do céu, de acordo com o seu beneplácito, com o seu propósito, com o seu querer de ter filhos santos e irrepreensíveis, de ter uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, de ter um povo, uma nação separada de toda tribo, raça, língua, nação. Ele resolve escolher um povo, e esse povo é escolhido nele, e esse povo é escolhido não por um improviso, não porque Deus olhou e falou assim: eu vou ter que improvisar, porque Adão pecou e estragou todo o meu plano. Não, a Bíblia diz que essa escolha foi antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão fizesse uma besteira, antes que Adão estragasse ali a convivência no Éden, Adão e Eva, Deus já havia escolhido, antes da fundação do mundo, o seu povo, a sua igreja, aqueles que haveriam de ser chamados para servi-lo. Então, como eu disse, já nesse início, a gente está tratando de uma doutrina antiga, bíblica, porque está na Bíblia, mas que com o passar do tempo começou a ser recusada pela igreja e até mesmo atacada pela igreja e incompreendida. Eu sei que levanta algumas considerações e às vezes a nossa mente não consegue se submeter e se dobrar a essa doutrina chamada doutrina da eleição. Mas muitas das vezes os nossos problemas surgem porque a gente tenta colocar Deus dentro da nossa concepção e não vai para a Bíblia e lê aquilo que Deus diz e ponto final. Então a Bíblia diz que Deus elegeu um povo, a Bíblia diz que Deus escolheu um povo. Isso vem acontecendo desde o Antigo Testamento, como a gente deu aula aqui sobre oração no domingo. Entre Ismael e Isaac, ele falou: eu quero Isaac. Entre Jacó e Esaú, ele falou: eu quero Jacó. Entre o povo de Israel e as outras nações, ele falou: eu quero tu, Israel, o menor de todos, o mais fraco. Então Deus sempre
de acordo com o seu querer, foi separando um povo para cumprir o seu propósito. Entre todos os irmãos de Davi, ele falou: eu quero o menor, eu quero Davi. Então, a eleição divina pode trazer algumas dúvidas para a nossa mente e alguns questionamentos, mas o que nos compete fazer, irmãos, é se submeter e entender que Deus faz como quer, como lhe apraz. É verdade também que a Bíblia exalta e a Bíblia ensina a doutrina da responsabilidade humana. A Bíblia não diz que somos robôs. A Bíblia não diz que ninguém vai ser levado para o céu na marra, no mata-leão. A Bíblia diz que compete ao ser humano reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A mesma Bíblia que diz que Deus nos escolheu, diz que a gente tem que se afastar do mal, buscar a face do Senhor, buscar andar nos seus caminhos, abandonar aquilo que não convém. Então, uma doutrina não elimina a outra, e a gente tem que compreender, aceitar as duas e esperar que quando cheguemos no céu, Deus talvez nos explique com mais clareza como entender duas doutrinas que a princípio são antagônicas, mas ambas estão na Bíblia. Já li aqui para os irmãos alguns textos, o próprio texto de Filipenses, que é o mais claro, que o apóstolo Paulo diz que o querer e o efetuar vem de Deus, mas no versículo seguinte ele diz: mas desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, em 2 versículos você encontra tanto a soberania de Deus em nos dar o querer e o efetuar, mas você encontra a responsabilidade do homem, Paulo dizendo: desenvolva a salvação, busque andar nos caminhos do Senhor, busque os retos caminhos. Então, embora isso possa ser uma dificuldade para a gente, para Deus não é. Deus escolheu colocar na sua Bíblia, Deus escolheu trabalhar com a sua criação usando dos dois métodos, tanto da sua livre escolha, porque Ele é Deus, Ele escolhe o que Ele quer, Ele faz como Ele quer, tanto nos permitir ter responsabilidade, ter participação na nossa santificação, na nossa vida diária com Ele. Então, escolheu-nos nele para sermos santos e irrepreensíveis. E aí eu nem precisaria perder muito tempo com isso, eu já expliquei isso aqui na igreja, mas você percebe que a doutrina da escolha, a doutrina da eleição, ela não dá margem para viver uma vida ímpia. Ah, já que Deus me escolheu, eu vou viver de qualquer jeito. Ele diz: escolheu-nos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, os verdadeiros escolhidos, os verdadeiros eleitos, os verdadeiros salvos vão confirmar isso por meio de santidade, de serem irrepreensíveis, de viver de acordo com a vontade de Deus, ou, quem sabe, melhor até, buscando todos os dias fazer a vontade de Deus, certo? Então esse é o primeiro ponto aí. Deus nos abençoe. Próximo, Guilherme. Em amor, e aí é a sequência, nos predestinou para Ele. E aí é o finalzinho do 4 até o 6. Vamos ler que eu coloquei aí. E em amor, é o finalzinho do 4, e em amor, o que Ele fez? Nos predestinou para Ele, para a adoção. Então você vê, no 3 ele disse: Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Primeira bênção, nos elegeu. Segunda bênção espiritual, em amor nos predestinou para Ele. Terceira bênção espiritual, nos adotou para a adoção de filhos. E aí de novo entra a pessoa de Jesus, por meio de Jesus. Então tudo isso vem de Jesus. Segundo, o beneplácito. Beneplácito é vontade, é livre escolha. Deus quis, Deus decidiu, Deus estava afim. Então, segundo o beneplácito, a sua vontade, Ele estava afim, resolveu fazer esse negócio com a gente, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Volta de novo a fazer menção a Jesus. Então, a motivação para todas essas bênçãos: eleição, adoção, predestinação, filiação, santificação, o motivo é o amor. Em amor, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o que moveu Deus a nos salvar e nos separar de uma raça humana caída foi o amor, o beneplácito, a vontade dele de simplesmente chamar para si um povo para glorificar o teu nome. Então ele diz: olha,
a adoção de vocês, a eleição de vocês, tudo isso vem por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício de Jesus providenciou para a gente todas as bênçãos celestiais guardadas em Cristo Jesus. Então tudo vem dele, não é possível comprar, tanto que ele termina dizendo: para o louvor da glória da sua graça, gratuitamente ele nos concedeu. Em quem? No amado. Ele volta a trazer a pessoa de Jesus, para que a gente sempre se prenda e sempre se limite a entender que toda e qualquer bênção, toda e qualquer graça, toda e qualquer misericórdia é oriunda, emana da fonte chamada Jesus Cristo. Outra coisa interessante nesse versículo, e aí já ali no 6, que ele diz assim: para louvor. Então assim, Deus é digno de ser louvado, Deus é digno de ser exaltado, bendito, adorado. Mas aí ele diz que Deus fez tudo isso, separou um povo para si, para louvor da sua glória. Mas é da glória da graça. Isso é muito interessante, gente. Isso é até meio doido de entender, até meio difícil. Deus tem uma graça, é um favor imerecido, um amor incondicional, um amor inexplicável. Deus tem essa graça. Essa graça de Deus é digna de glória, e essa graça que é digna de glória tem que ser louvada. É um negócio louco. Então Paulo diz no versículo 3: ele nos elegeu antes da fundação do mundo, segundo o seu Filho, tal. Aí ele segue e diz: em amor nos predestinou, nos adotou por meio de Jesus, segundo o seu beneplácito, porque ele quis, para o louvor da glória da sua graça. É como se Paulo estivesse dizendo, eu já disse isso aqui na igreja, é claro que Deus se compadece do pecador, é claro que Deus se alegra, e a Bíblia diz isso, o céu se alegra quando o pecador se arrepende. Mas antes do pecador ser o motivo primário do amor, da glória, da graça de Deus, o motivo primário é a própria glória de Deus, é a própria glória da graça de Deus, é o louvor da glória da graça de Deus. Ou seja, em prioridade, em primeiro lugar, o que Deus desejava, o que Deus almejava, o que Deus queria, quando ele fez isso, era que a graça dele fosse louvada, glorificada, exaltada, bendita, adorada por miseráveis pecadores. Em outras palavras, quando Deus salva o pecador, o que ele quer é glorificar o nome dele. Quando Deus nos salvou, o que ele queria era dizer: olha como Deus é grande, salvou esse miserável pecador. Lembra da história dele? Lembra da história dela? Que história ridícula. Deus os salvou, então vamos dar louvor à glória da graça de Deus, porque só um Deus poderoso para salvar esse miserável, essa miserável. É isso, o louvor da glória da graça de Deus. Então, em amor, ele fez tudo isso. Em resumo, queridos, a salvação vem da riqueza da graça de Deus. A salvação, ela vem da manifestação do amor, do beneplácito, da vontade de uma graça que a gente não sabe explicar. A gente só sabe que Deus demonstrou e nos chamou, nos atraiu, como a gente canta, com cordas de amor, nos atraiu, e nós, sem palavras, nos entregamos a Ele. É isso que a gente canta. Coloca para mim aí o próximo, Gui. São os versículos seguintes, não é isso? Estão aí? Não, antes de eu pular para o ponto 2, volta lá, que eu não coloquei aí. Nós temos ainda o versículo 7, que não está aí, não é isso? 8 e 9. É porque eu adiantei aqui o assunto, mas ele não está dizendo que é depois. Tudo bem. A riqueza da salvação de Deus, ela vai se mostrar abundante no versículo 8, daqui a pouco eu vou ler ele, dizendo que Deus fez tudo isso para a glória do seu nome, para revelar o seu mistério, que era o mistério, era a pessoa de Jesus, e para executar o seu plano salvífico. Eu vou ler isso daqui a pouco no 7 e 8, mas adianta para mim aqui. Então, ponto 2. Então, o primeiro ponto é Deus, o Pai, que abençoa, e nós falamos quais são as bênçãos do Pai, versículo 3, 4, 5 e 6. Agora, o texto da Bíblia, dessa revista, traz uma outra consideração. Ele diz que tudo isso que aconteceu no versículo 3
repousa no Filho. 3, 4, 5 e 6. Tudo que acontece na nossa vida é por meio de Jesus Cristo. Então eu disse lá, do 3 ao 6 ele diz, olha, o Pai planejou todas as coisas. Logo em seguida, o Filho executou. E no final o Espírito Santo vem para aplicar isso no nosso coração. Então ele agora vai tratar do Filho, dizendo que tudo aquilo que o Pai planejou antes da fundação do mundo, só se tornou real porque o Filho veio. Porque se o Filho não viesse, nós não teríamos direito a nada. Então vamos ler aí? Vamos ler com ênfase nessa questão. No Filho somos abençoados. Tudo Deus realiza no Filho. Tudo que Deus faz para a gente, Ele faz por meio do Filho. Então o texto diz assim, vamos ler de novo 4. Assim como nos escolheu nele aí é Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Jesus Cristo, e em amor nos predestinou para Ele, Jesus Cristo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A gente sabe que a pessoa da Trindade, ela sempre age de comum acordo e junto. Então é por isso que às vezes parece que Deus mistura tanto a sua pessoa quanto a pessoa de Jesus, mas isso não é um erro, mas talvez seja uma dificuldade para a gente, porque às vezes é difícil mesmo da gente separar as atribuições da Trindade, mas você vê que toda e qualquer bênção, toda e qualquer ação de Deus passa pela pessoa do Filho. Por quê? Porque se não fosse Jesus, nada do que foi feito por nós chegaria até a nossa vida. Então, tudo Deus realiza em Cristo. Se Deus tem alguma coisa para nos dar, se Deus tem alguma coisa para fazer, Deus vai fazer somente por meio de Cristo, não tem atalho. Próximo, Guilherme. B aí, também ainda falando de Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção. E agora vem os versículos seguintes que eu estava dando uma adiantada. É o do 7 ao 10. Vamos ler? No 7 vai estar a redenção. Nos próximos vão estar aquilo que eu já adiantei. No 7 diz assim, no qual é o amado, que terminou no versículo 6, no qual o amado, Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Primeiro ele falou do louvor da glória da graça, agora ele fala que essa remissão de pecados, essa redenção, vem da riqueza da graça. 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. 9, desvendando-nos o mistério. O mistério é esse, o mistério do Filho, o mistério do Evangelho, aquilo que até então é misterioso, até que a gente tenha a nossa mente aberta. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, a vontade dele de chamar pecadores para a glória, pelo beneplácito, do louvor da sua graça. Então, segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Então olha só, lembra que eu falei que beneplácito era vontade? Ele já tinha falado que Deus nos elegeu de acordo com a sua vontade, seu beneplácito. Aí agora Paulo vai além e diz, olha, esse beneplácito também ele propôs em Cristo. Então até a vontade, até a livre escolha de Deus repousa no Filho. E aí ele segue 10, de fazer convergir nele, Jesus, convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então quando se deu a plenitude do tempo, Jesus veio, habitou entre nós, se fez carne, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, convergiram na pessoa de Jesus, e ele redimiu todas as coisas, inclusive a natureza, por meio do seu sacrifício. Então, nele temos a redenção. Redenção, irmãos, eu já expliquei isso aqui também na igreja, é libertação. A redenção é que nós estávamos cativos nos nossos delitos e pecados, estávamos cativos debaixo da mão de Satanás, e ele nos deu redenção, ele nos liberou, ele nos deu um alvará, ele nos deu liberdade. E um desses benefícios qual é? Da liberdade, da redenção? O perdão de pecados. Então ele diz, no qual, no amado,
temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, por meio de Jesus a gente tem redenção e remissão. Então, se a gente for contar, eleição, predestinação, adoção, redenção, remissão de pecados, santificação, e eu poderia passar a noite toda aqui citando quantos e quantos benefícios espirituais Deus nos tem, e Ele derrama, como diz o texto ali, abundantemente, porque isso vem da riqueza da sua graça sobre nós. Próximo, Guilherme. C, dentro do Jesus ainda, nele somos herança, e aí já está no versículo 11 e 12, vamos ler o versículo 11 e 12, nele, de novo Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança. Então mais uma bênção celestial, fomos feitos herança, somos herança de Deus. Então assim, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Cristo é a nossa herança, Cristo é o nosso tesouro, a Bíblia diz que nós, pecadores, somos a herança de Deus. Então nele, em Jesus, fomos feitos herança, mais uma bênção, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus entra ali em conselho com a vontade dele, conversa com o Filho, com o Espírito Santo, eles entram num conselho, chegam a uma vontade e pronto, ele faz todas as coisas de acordo com a vontade dele, porque ele é Deus, ele manda. Então, novamente Paulo cita a bênção que ele já havia citado anteriormente. 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, qual é o intuito de nos chamar? Falei isso lá, para o louvor da sua glória, para louvar o nome dele. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quem são eles que recebem todas essas bênçãos? Quem são aqueles que recebem toda essa graça? Quem são aqueles que são alcançados por essa abundante graça e riqueza de bênçãos? Aqueles que de antemão esperam em Cristo Jesus a consumação dos séculos, a volta de Jesus, a salvação eterna, a glorificação, o resgate da sua igreja para morar com Cristo eternamente. Então, queridos, mais uma bênção aí, nós somos herança de Deus em Cristo Jesus, certo? Mais uma bênção. Próximo aí, letra D, falando de Jesus ainda no Filho, ele nos selou. Então o Filho tem uma última participação, já entrando aí nos versículos que vão falar do Espírito Santo. Mas a gente falou de Deus, Deus fez o plano, Deus planejou, o Filho veio e executou, e a gente vai falar agora da última ação do Filho, depois a gente vai para o Espírito Santo para terminar. Então o Filho também ele faz uma coisa, ele nos sela. Então vamos ler os versículos. Em quem é no Filho, que ele terminou falando no versículo anterior, em quem também vós é os leitores da carta, nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido nele, Jesus, fostes selados. Então Cristo também nos selou. Nos selou com o quê? Ele pegou um ferro de marcar boi e nos marcou? Ele pegou uma máquina de tatuagem e nos tatuou? Não. Qual foi esse selo? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Promessa desde o Antigo Testamento, certo? O qual quem? Aí já é o Espírito. O qual? O Espírito, que ele acabou de falar aqui. O Santo Espírito da promessa. O qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade. Quem é a propriedade? Nós. Por que o Espírito é o penhor? Não tem quando você deixa alguma coisa penhorada? Olha, eu vou penhorar aqui a minha casa para garantir tal coisa. Então o Espírito ele habita em nós, então ele é o penhor, até que Jesus venha para resgatar a propriedade que é dele, que ele comprou, em louvor, de novo, da sua glória, para louvar o teu nome, para que todo joelho se dobre e diga, era verdade, Jesus voltou, buscou a sua igreja, o Espírito Santo realmente selou, o Espírito Santo realmente guardou o seu povo. Então o louvor da glória de Deus vai ser exaltado naquele último dia. Então o último ponto aí do Espírito de Jesus é que ele nos sela. Então, fechando o Pai, o Filho, vamos agora para o Espírito. Guilherme, bota aí,
para a gente terminar, o Pai planejou, claro, junto com o Filho, com o Espírito, o Filho veio e executou, e agora o Espírito vai aplicar no coração dos pecadores essa gloriosa salvação. Então, no Espírito, nós temos a garantia. Primeiro ponto aí dessa garantia: nós ouvimos a palavra. A gente já leu o texto, vamos ler de novo? Em Jesus, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra, nós ouvimos a palavra da verdade. Então o Espírito Santo, ele atua. O Pai planejou antes da fundação do mundo, Jesus veio, foi até a cruz e morreu pelos nossos pecados. Agora, por meio da palavra, o Espírito Santo vem e quebra o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e diz: olha aí a salvação, olha o grande amor do Pai, olha o plano dele para você, olha o desejo dele para a tua vida. Então nós ouvimos a palavra. Não é isso que diz a Bíblia? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo pega a palavra pregada, pega a palavra anunciada e começa a fazê-la germinar no nosso coração. Espírito esse prometido desde o Antigo Testamento, mas que realmente veio em Pentecostes, que realmente veio habitar em nós em Pentecostes, que passa a selar os crentes em Pentecostes. E nós, todas as vezes que a gente levanta a mão e confessa Jesus, também somos selados, ungidos, carimbados com o Espírito Santo. Viramos morada do Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo quando a gente creu em Jesus Cristo. Então, uma vez que o Espírito Santo veio, habitou, ele abre os nossos olhos, abre o nosso coração e nos faz ouvir a palavra da verdade, por onde a fé vem, e aí nos traz as boas novas da salvação, nos faz acreditar nas promessas, nos faz tomar posse daquilo que Jesus conquistou para a gente na cruz e nos torna verdadeiramente filhos de Deus. Então, aquilo que já tinha sido feito lá na eternidade, que foi comprada, que foi executada por Jesus lá nos tempos que a gente sabe, há mais de 2000 e tantos anos atrás, se aplica até hoje no coração de todo pecador, quando ele escuta a palavra e ela encontra morada no seu coração. Então é o plano de Deus se cumprindo no passado, no presente e no futuro, até que ele volte, porque o Espírito está nos selando como garantia até a volta de Jesus, para buscar a propriedade que ele comprou na cruz. Então, o primeiro ponto aí, no Espírito temos a garantia. E como que essa garantia chega até a gente? Primeiro a gente ouve a palavra. Próximo, depois a gente crê. Então ele disse ali: ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então quem salva é o evangelho, né, gente? Falei isso aqui domingo e quero repetir. Cuidado. Minha vida mudou quando eu fiz parte dessa igreja. Minha vida mudou quando o pastor veio para cá. Minha vida mudou quando eu comecei a estudar a Bíblia. Cuidado. O que salva é o evangelho. Quem salva é Jesus. E isso vem por meio do evangelho da salvação. Isso vem por meio da pregação. Isso vem por meio do Espírito Santo, que atua no meio do povo de Deus e vai colocando por terra as cadeias, derrubando as muralhas e trazendo pecadores para a salvação. Então, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, Jesus, também crido. Então a gente ouve a palavra da verdade, entende que é o evangelho da nossa salvação, porque a gente precisa dela, e aí a gente crê. O Espírito Santo nos conduz à fé, e a gente crê em quem? Nele. De novo, a gente crê em Jesus. Então primeiro a gente ouve, depois a gente crê. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. A Bíblia diz: vós sois salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2:10. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Os apóstolos pedem: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Então, queridos, até o crer é o Espírito que nos leva a crer. É o Espírito que nos conduz. É o Espírito que nos move. Porque, como disse Paulo em Filipenses, querer do efetuar vem dele. Então a gente escuta, crê, e para terminar, qual é? Bota aí, Guilherme. Então somos selados. Então
verdadeiramente se cumpre na nossa vida o propósito de Deus. Essa, como eu já adiantei, selados, como diz ali, depois, e nele tendo crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Já falei, promessa essa que começa no Antigo, que se cumpre em Pentecostes, e que o Espírito nos sela, selou os crentes em Pentecostes, e hoje nos sela todas as vezes que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é um sinal, já falei isso aqui, ele é um sinal, como se quando Deus olhasse para a nossa vida, ele identificasse na nossa vida um sinal. Não é a cor da sua pele, quanto dinheiro você tem, a igreja que você frequenta, se você é presbítero ou pastor, o sinal é o Espírito. Então quando Deus nos olha, ele vê um sinal, e ele diz, esse pertence a mim, esse é do meu povo, esse faz parte da minha igreja, esse faz parte do meu rebanho, é um sinal. E ele também é o penhor, como eu disse, ele é a garantia, ele é o selo, ele é a certeza de que seremos e continuaremos seguros na mão de Deus até que Jesus volte para nos buscar. Jesus diz, eu não vou vos deixar sozinho, eu vou enviar o Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos dá graça, ele nos edifica, ele nos dá consolo, conforto, para que em meio a todas as lutas e adversidades, a gente chegue até aquele grande dia. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus, nós fomos comprados. Antes da fundação do mundo, nosso nome já havia sido escrito no livro do Cordeiro, e de lá ninguém apaga, porque nós fomos selados. Então, tem uma frase na internet que diz isso: se foi o pastor que te converteu, se foi a igreja que te converteu, se foi o apelo que te converteu, com o passar do tempo você vai se desconverter. Mas se foi Jesus, ou melhor, se foi Deus, por meio do sacrifício do seu Filho e por meio da aplicação do Espírito Santo no seu coração, você foi selado, irmãos, pode se levantar céus e terra, que ninguém tira. É isso que Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão, ninguém arrebata. Jesus diz, Pai, de todos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, com exceção do filho da perdição. Aí ele diz para o Pai, me glorifica, assim como eu tinha glória com o Senhor antes de vir. Então, queridos, este povo, igreja de Deus, que nós não temos a capacidade de julgar quem é e quem não é, certo? Quem é eleito e quem não é, compete a Deus, não a gente prega o evangelho para todo mundo. Quem confessar Jesus, se arrependeu dos seus pecados e tiver uma vida coerente, perseverante, é filho de Deus, e até que nos prove o contrário, é filho de Deus, até que nos revele claramente que é joio, é trigo. Confessou Jesus, tem caminhado, não é ser perfeito, tem caminhado nos caminhos de Jesus, se arrependido, buscado mudança, é filho de Deus. Esse povo muito abençoado foi separado unicamente para a glória de Deus. A todo momento o texto diz, para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da sua glória. Então, irmãos, o que nos compete? Fazer, viver para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Obedecendo os mandamentos, servindo a Jesus, desejando que outros cheguem ao conhecimento que um dia nos foi dado. Para quê? Para que a glória de Deus seja cada vez maior, mais exaltada, mais digna, mais honrada, mais glorificada. É isso que nos compete fazer. Em vez de, e eu sei porque eu já passei por essa fase, mas em vez de talvez entrarmos em longas discussões teológicas ou em longas brigas acerca da doutrina que é bíblica e ponto final, o que deveríamos fazer é para a glória de Deus que eu fui separado, então vou viver para a glória dele. É para a glória de Deus que isso aí está escrito, então que seja a glória de Deus. É para a glória de Deus que Deus chama pecadores, então quero que pecadores se arrependam. É para a glória de Deus que ele está salvando miseráveis, então que miseráveis sejam salvos, porque o que importa é a glória de Deus. Se a gente entende perfeitamente a doutrina, pouco importa se ela é dura,
Se ela é difícil de engolir, pouco importa. O que importa é a glória de Deus está sendo exaltada, então segue o ritmo, segue o jogo, porque é isso que importa. Eu já falei isso, né? O mundo é o palco da glória de Deus. Deus revela a sua glória na natureza, no nascer do sol, no nascimento de uma criança, na salvação de um pecador. A nossa vida faz parte desse mundo, nós estamos inseridos nesse plano de Deus, mas o primeiro e maior objetivo de tudo que acontece aqui é que o nome dele seja exaltado, é que um Deus todo-poderoso volte e tenha para si um povo, para que durante a eternidade o chame de santo, santo, santo. Viver para a glória de Deus é sem dúvida viver de acordo com a vontade dele, para que até que ele volte, a gente continue a pregar o Evangelho e dizer que a glória de Deus é vista, exaltada, adorada, toda vez que um pecador se arrepende e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando isso acontece, o plano de Deus na eternidade, que foi executado por Jesus no tempo e que é aplicado pelo Espírito Santo no coração, se cumpre. E se o plano de Deus, o plano de salvação de Deus se cumpre, o nome dele é exaltado e a gente glorifica ele por isso. Amém, queridos?